A diabetes gestacional é a diabetes que ela é diagnosticada na gestação, tá? Então, é uma intolerância que a paciente desenvolve durante a gestação, provavelmente pela aquele excesso ali que a gente está pedindo, né, de produção de insulina, tal, para poder manter o feto e a paciente. Então, ela não dá conta do que está a mais. Tá? Essa paciente, ela precisa ser tratada, acompanhada. Muitas vezes a gente consegue fazer esse tratamento durante a gestação só com acompanhamento mesmo, com a alimentação, com a dieta. Algumas pacientes precisam de insulina, que são casos um pouquinho mais complicados. E essas pacientes, elas podem se manter diabéticas ou não. Elas podem sarar, vamos dizer assim, quando quando a gestação, né, depois do parto, porque aí depois do parto ela volta para aquela zona que o organismo dela dá conta, tá? No futuro, essa paciente que teve diabetes gestacional vai ter uma chance maior de desenvolver novamente, principalmente se ela for, né, aquela senhora um pouquinho mais cheinha, não tomar tanto cuidado com a alimentação, exercício físico, porque ela vai acabar entrando nessa sobrecarga novamente. E, obviamente, né, a diabetes gestacional, essa gestante, ela tem uma gestação de risco, mas o diabetes tipo 1 é ainda mais complicado, que é uma paciente que já tem, que na verdade ela não produz nada da insulina, né, que ela produz um pouco, né, então ela já é um desafio, vamos dizer assim, ela dá conta dela mesma, e aí agora a gente precisa colocar ela numa sobrecarga. Então, esse controle glicêmico pode ser mais desafiador, né? E algumas doenças e complicações associadas a isso, por exemplo, nesses casos de pacientes que engravidam sem querer, que ela pode estar no início da gestação com a glicemia muito descompensada e naquele momento isso para o feto é muito ruim. Então pode ter, sei lá, malformações, pode ter o aborto, pode ter, né, outras consequências que na diabética gestacional a gente não costuma ver tanto no início, a gente vê mais lá no final, se ela não consegue tratar direitinho e controlar direitinho. Então acaba sendo um desafio um pouco maior.